Falar sobre esse pedação de terra, que este aqui especificamente o Irã, minha gente, que continua passando por um conflito, e seria bom se a gente ficasse só falando assim: veja que lindo, olha só o litoral do Irã, puxa vida, que coisa bela, né? Mas é um país que sofre demais com as questões da guerra com os Estados Unidos. A TV estatal do Irã anunciou que o país recebeu um rascunho com os Estados Unidos que envolveria a reabertura do Estreito de Hormuz e obrigaria Teherã a reestruturar a navegação aos níveis pré-guerra em até um mês. Américo Martins é quem está com a gente. O texto também prevê a retirada de forças americanas próximas ao território iraniano. Américo, a gente está falando de um avanço nessas conversas ou uma aparência de avanço que, na verdade, está travado tudo isso? Bem-vindo, Américo Martins. Olá, Elisa, muito bom dia para você, para todo mundo. Elisa, você colocou muito bem, é uma aparência de avanço, porque mostra, segundo essa informação da TV estatal iraniana, que haveria progresso de fato com relação à liberação do Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã teria que se comprometer a liberar o Estreito de Hormuz e garantir a passagem de navios pelo Estreito nos mesmos níveis antes da guerra em até um mês. Ou seja, teria que tirar as minas, teria que liberar completamente o Estreito de Hormuz, permitir a passagem dos navios por aquela região. Os Estados Unidos, por seu lado, retirariam as suas tropas na imediata vizinhança do Irã. Não está claro o que isso significaria, qual seria o impacto, por exemplo, nas bases militares fixas que os Estados Unidos têm em países próximos do Irã, mas os Estados Unidos, garantiriam aí o final do bloqueio naval aos portos iranianos. Isso é um avanço, de fato. Agora, por que você colocou, e eu concordei, que isso tem mais aparência de avanço do que um avanço concreto? Porque não toca num dos pontos que é essencial, o mais importante de todos, que é a questão nuclear iraniana. E a TV estatal do Irã simplesmente não mencionou o programa nuclear. E a gente sabe que o governo americano quer um compromisso firme do Irã de abrir mão de qualquer ideia de criar uma bomba atômica ou até de usar a energia nuclear para fins pacíficos por pelo menos 20 anos. E o Irã disse que não queria abrir mão disso. Então a gente não tem um avanço concreto, pelo menos não temos informação sobre esse avanço concreto com relação àquele ponto que é o principal. Então, em alguns pontos que são sim importantes para a economia, importantes para a liberação do Estreito de Hormuz, importante para o trânsito de petroleiros para aquela região, isso é um progresso, mas não garante a resolução do conflito porque não toca naquele ponto principal. E sem um acordo que envolva a questão nuclear, os Estados Unidos não vão poder dizer que venceram a guerra. Então o presidente Donald Trump não vai concordar com nenhum acordo que não toque nessa questão central, que é a questão nuclear. Então, pelo jeito, Elisa, nós continuamos longe de qualquer tipo de acordo, até porque o Irã mantém uma retórica muito bélica de que vai responder aos ataques do início dessa semana dos Estados Unidos contra navios e posições militares do Irã na costa do país. Então a gente teve ataques esta semana e temos a ameaça do Irã voltar a atacar. Então isso tudo mostra, Elisa, como a gente tem obstáculos nesse processo. Completamente, né? Esse conflito ali que, por enquanto, não tem fim. Aliás, Américo, falando ainda sobre conflito, mas geograficamente sobre outro lugar, sobre outra frente de conflito, Israel emitiu mais alertas de retirada para o sul do Líbano, enquanto ataca o Hezbollah. As últimas ofensivas deixaram mais de 30 pessoas mortas. Então, a gente vê que ainda continuam ocorrendo os avisos e Israel até dizendo, né? Olha, a gente está avisando antes de atacar, depois não podem nos culpar de crime de guerra, não. Exato, Elisa. Israel está dizendo que vai atacar ainda mais pesado e vai atacar provavelmente a capital do país, Beirute. Por que Israel está fazendo todos esses movimentos? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que tem um cessar-fogo entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel, mas esse cessar-fogo está sendo ignorado pelos dois lados todos os dias. Só que nós estamos chegando num outro nível aí de violência. Só ontem 31 pessoas morreram e 40 ficaram feridas no Líbano, segundo o Ministério da Saúde do país. Muitos deles civis sem relação
com o Hezbollah. Israel afirma, e isso é verdade, que o Hezbollah continua atacando o norte do seu território usando drones. E agora o governo israelense resolveu agir de forma mais dura, atacando as lideranças do Hezbollah. Por que isso está acontecendo neste exato momento? Além desses ataques do Hezbollah, porque Israel não tem interesse nesses termos que estão sendo negociados para um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Pelo contrário, se a posição do governo israelense prevalecesse, não teríamos uma negociação, não teríamos um cessar-fogo, teríamos mais ataques contra o Irã. Por quê? Porque Israel considera que o Irã continua tendo capacidades militares, continua tendo planos de criação de uma arma nuclear e isso é uma ameaça à segurança nacional de Israel. Pelo lado israelense, a guerra continuaria e eles continuariam atacando para enfraquecer cada vez mais o Irã. O Israel também afirma que as negociações do jeito que estão sendo postas não estão levando em consideração as suas necessidades de segurança nacional. Por exemplo, como quer Israel, uma diminuição muito forte do poderio militar do Irã, que aparentemente não está na mesa de discussões com os Estados Unidos. Tudo isso tem um impacto nas conversas entre Washington e Teherã. Por quê, Elisa? Porque o Irã continua insistindo desde o primeiro dia que a paz precisa valer no seu território, mas também no Líbano. É uma forma de proteger os seus aliados, o grupo radical xiita libanês, o Hezbollah. Então, ao termos um aumento da violência no Líbano, provocado também em grande parte pelas ações do Hezbollah no norte de Israel, isso coloca em dúvida as negociações entre Estados Unidos e Irã, porque o Irã vai ficar menos propenso a fazer qualquer tipo de acordo, enquanto o seu aliado Hezbollah continuar sendo muito atacado de uma forma muito pesada por Israel. Um conflito está completamente associado ao outro e o conflito num lugar pode atrapalhar muito, vai atrapalhar muito as negociações no outro. Américo Martins, muito obrigada, nosso correspondente, analista sênior de assuntos internacionais. Falamos aqui sobre o Oriente Médio para vocês e agora eu quero te levar, por favor, até outra parte do nosso planeta. Vamos falar aqui sobre os Estados Unidos, informações que chegam sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele processou o Departamento de Justiça em uma tentativa de impedir a divulgação de áudios e conversas privadas. A gente vai te explicar. Essas gravações foram feitas na casa do democrata e são parte de um material coletado pelo biógrafo dele em 2016 e 2017 para ser usada num livro de memórias. A divulgação está prevista, inclusive, para o dia 15 de junho. A entrega deve ser feita à Fundação Conservadora Heritage Foundation e ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes. A solicitação da Fundação foi feita em 2024, após os arquivos serem usados em uma investigação de 2023 sobre o manuseio de documentos confidenciais por Biden. Na ocasião, um procurador optou por não apresentar acusações criminais. E agora, o que nós temos? Joe Biden processa o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e visa impedir a divulgação dessa conversa privada. Ainda nos Estados Unidos, um tanque de produtos químicos implodiu em uma fábrica no estado de Washington. Vejam aqui as imagens. Não, essa imagem é inacreditável. Porque quando você observa, às vezes não dá para ter uma noção do tamanho do tanque, né? Veja que ali tem vários carros que estão completamente danificados. Vocês estão vendo? Proporcionalmente dá para entender o tamanho deste tanque que implodiu. Pelo menos uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas, algumas em estado grave. Vários pacientes deste acidente sofreram queimaduras químicas. Outras 9 pessoas, tem algo que é pior ainda, 9 pessoas estão desaparecidas. Essas imagens mostram, portanto, a extensão dos danos com o tanque colapsado e vários carros ali capotados ao redor. Segundo autoridades, quase 900 mil galões de licor branco. Licor branco é uma solução química usada na fabricação de celulose para papel. Então, toda essa quantidade era armazenada. O chefe do Corpo de Bombeiros informou que a implosão não representa qualquer ameaça direta à comunidade local. Mas a imagem é impressionante e uma tristeza, hein? Para quem perdeu a vida e quem está desaparecido.